Olá pessoal, hoje nós vamos aprender muito sobre uma instituição que eu admiro bastante, com uma pessoa que também admiro bastante e está à frente dessa instituição. Então hoje nós vamos conversar com a Marcela, que vai falar sobre o C+. Mas antes, vamos saber quem é a Marcela, né Marcela? Vou conhecer um pouquinho sobre você, a gente se encontra, a gente se abraça, mas quem é a Marcela? Oi, tio Flávio, prazer estar aqui, uma alegria mesmo de aquecer o coração. Marcela Giovana, né? O nome duplo, tio Flávio. Eu sou psicóloga de formação, sou uma menina nascida no Dom Cabral, aqui em Belo Horizonte, onde eu vi a Via Expressa ser construída, onde eu soltei pipa no estacionamento da PUC, aprendi a andar de bicicleta por lá e também cheguei na faculdade lá. E foi lá que eu conheci, por meio da PUC, o Vale de Jequitinhonha e conheci as instituições sociais. Eu fui para psicologia, sabe, tio Flávio? Ao contrário da minha turma, todo mundo queria ir para o consultório. E eu queria trabalhar para que o mundo fosse melhor e as pessoas não precisassem chegar no consultório. Uhum. E a PUC foi muito importante para mim nessa formação. Como aquela região é hoje, eu continuo morando lá, minhas filhas frequentam a PUC, hoje eu jogo vôlei na PUC. E tenho muito carinho por aquela região, assim. E cheguei ao terceiro setor assim, né? Diante da extensão da PUC, acreditando que o mundo pode ser melhor quando se tem instituições fortes também trabalhando no território, contribuindo para um mundo melhor. Então, psicóloga que acredita no terceiro setor, hoje com uma carreira toda voltada para o terceiro setor, com a experiência de ter passado por comunidades quilombolas, pelo Vale de Jequitinhonha, por ter passado por várias regiões de Minas Gerais, hoje eu sou diretora-presidente do C+. E que me dá uma alegria muito grande de fazer entregas e contribuir para um mundo melhor, assim. Eu sou neta da dona Francisca, que foi embora há pouco tempo, mas que me ensinou a força do feminino, a força de um salto alto e da alegria de um batom vermelho. Sou filha da Edith, sou mãe da Maria Fernanda e da Júlia. Sou uma mulher cercada de muitas mulheres, assim, e acredito muito na força, no empenho, na alegria, na delicadeza das mulheres, assim. E venho trilhando meu caminhar diante de acreditar nesse percurso. Sou casada, mas acredito muito no diálogo, no encontro, no querer bem. Acredito muito da gente estar junto, né? Falava com você, né? Você 50, eu tô com 46, somos essa geração que vivemos um pouco na rua, que fomos para a rua manifestar a nossa parte política, de acreditar, né, num Brasil de uma forma mais democrática, e hoje estamos aqui, né, trilhando os nossos ideais, caminhando junto, acreditando que juntos somos mais, assim. Precisamos ainda resgatar as ruas para muita coisa, né? Para poder que as ruas ganhem o virtual, mas que a gente possa ter as ruas simbolicamente também, como essa luta que a gente não pode cessar, até mesmo pelos direitos dos idosos e por uma sociedade que entenda que está envelhecendo, né? E de uma rua que cuide, né? Ótimo. Que horas que a gente deixou de cuidar? Porque nós fomos uma geração cuidados, não foi? Uhum. Quantas vezes algumas pessoas te mandou para casa que não tinham parentesco, talvez tinham uma amizade com seus parentes, mas mandava a gente para casa porque era a hora de sair do perigo, ou que não deixava a gente muito longe, né? Ou mesmo que convidava a gente para um lanchinho. E a gente está vivendo um momento que às vezes a gente não está cuidando muito do outro, né? Eu acho que falar do idoso, falar da pessoa idosa é também falar do cuidado e do respeito com a cidade, com o outro, né? E você fala dos quilombolas, falar da ancestralidade também, né? Porque a gente pensa no cuidado com o idoso, se a gente pensa muito pouco ainda no cuidado com o idoso que está na sociedade, se a gente pensa muito pouco no cuidado do idoso que está numa instituição de longa permanência, que a gente chamava de asilo no passado, imagina aquelas comunidades indígenas, quilombolas, né? Eu estava lendo um livro, A Terra Dá, a Terra Quer, que é do Antônio Bispo, e eu não conheço uma comunidade quilombola, mas eu acho assim, quando eu li o livro, ele nos transportou para dentro daquela comunidade e tem tanto aprendizado ali que eu me senti assim um inútil, sabe? Porque eu não acessei ainda aquele conhecimento. E tá ali há muito tempo,
né, as nossas mãos. Quanto conhecimento há nas pessoas que estão nas ILPIs? Muitos, né, tio Flávio? Minha avó, ela veio para Belo Horizonte porque o meu avô era um paciente da saúde mental. E ela não conseguiu cuidar, a família precisou amparar e ela veio para BH para sustentar a sua família. E ela se empregou em 1969, na época, num emprego público. E o papel que deram para ela foi carregar papel. Então, ela com 6, 7 anos de trabalho, ela teve que aposentar porque a coluna não deu conta, mas ela não largou esse trabalho. Então, essa ancestralidade, essa força das mulheres, né, e da experiência que se teve com o trabalho, com respeito à mulher, ou desrespeito, se eu posso falar, ou da saúde mental, ele veio na minha história de família. E hoje eu vejo isso também, sabe? Como a gente evoluiu para tanta coisa, mas tem tantos ainda preconceitos, quando eu falo de preconceitos, de conceitos formados, que precisam ser reestruturados, né? Assim, o paciente da saúde mental, ele ainda tem um preconceito com ele. A pessoa idosa ainda se tem um preconceito de tocar nessa pessoa, ou de se entender essa pessoa cidadã. E quando você fala, né, das histórias das ILPIs, eu conheço as 28 ILPIs de Belo Horizonte. É algo que, tio Flávio, eu cheguei, um dia desse eu falava assim, gente, como que foi mesmo que o SEMAIS, que eu tornei referência para vocês? E eu acho que eu tornei referência quando eu me encantei. Assim, eu entrei numa ILPI e eu encantei. Eu sou encantada com aquelas pessoas idosas. Sabe por quê, tio Flávio? Muitas daquelas pessoas são filhos da ditadura. São filhos de preconceito, são filhos de um país que não tinha uma política respeitosa muitas vezes, né? A gente tem várias histórias nos lares, mas tem uma assim que me emociona. Tem uma mulher linda numa ILPI até do Padre Eustáquio. Ela é muito bonita, sabe, uma senhora bonita, de uns olhos que você não sabe se é azul, se é cinza. E essa mulher, ela foi internada quando ela tinha acabado de ter uma filha, porque ela era muito bonita pelo marido. E aí essa internação levou ela para hospitais psiquiátricos, tal. Ela nunca mais voltou para a sociedade e os filhos não sabiam, achavam que ela tinha falecido. E ela vive com um bebê no colo e falando o nome de uma cidade. Um dia, uma profissional muito competente, uma assistente social dessa instituição, numa fila, escuta a pessoa da frente falar o nome dessa cidade. Isso envolve com essa pessoa, começa a contar a história, final das contas, resgata essa história que o lar não sabia, resgata esses filhos que hoje já moravam em São Paulo, e esses filhos foram conhecer essa mãe. Claro que essa mãe não reconhece esse filho, porque, né, ela tinha a imagem dos filhos criança e por tudo que ela passou. Mas quando eu falo do respeito a essas pessoas, porque olha esse sofrimento. Uma mulher foi tirada da sua família pela sua beleza, pelo machismo muito presente na sociedade. Espero que não hoje mais, mas naquele momento. E ela está ali naquela ILPI. Né? O quanto a gente necessita respeitar e garantir mesmo o direito dessas pessoas idosas, que esse é um dos casos. Se a gente pedir essas pessoas para contar, a gente tem radialista, a gente tem pessoas que contribuíram para fundações de grandes instituições, a gente tem histórias muito lindas dessas pessoas que contribuíram para que a vida que a gente tem hoje, para a cidade que a gente tem hoje, para o país que a gente tem hoje. Eu lembro da Zezé, que estava na República e que infelizmente faleceu recentemente, né? E ela foi empregada doméstica. E a gente chegava na casa para poder visitá-la, e toda vez que o grupo do Tio Flávio Cultural ia, ela mandava uma mensagem, a assistente social mandava uma mensagem para perguntar se eu ia, porque ela sabia que eu gostava de bolinho de chuva, e ela fazia bolinho de chuva para mim, se eu fosse. Ela querendo dar aquilo que ela tem, que ela não só tem isso, né? Ela tinha muito mais. Mas no dia do falecimento dela, ela estava com uma voluntária nossa no hospital. Então, assim, como que o voluntariado aproxima e faz diferença na vida das pessoas, né? E essa idosa, ela deixou marcado na gente um monte de histórias que ela viveu. Então, assim, a gente tem nas ILPIs, como a gente tem em casa, você conta da história da sua avó, eu lembro o período em que ela faleceu também, e que você falava fala com muito cuidado, com muito carinho, porque foi esse carinho que ela te passou, foi esse carinho que ela te ensinou. Mas como que a gente na correria se priva de ter tanto acesso a tanto conhecimento, a tanto afeto, né? Que tá ali, pertinho da gente, né? E precisando, inclusive, dessa conexão. Sim.
né, tio Flávio, falar das ILPIs é falar disso, é falar de uma casa que muitas vezes foi de porta fechada. Eu tenho um sonho, sabe? O pessoal das ILPIs fala que eu tenho que tomar cuidado um pouco com esse sonho, porque requer até cuidado com a pessoa idosa. Mas eu queria aparecer nas redes quebrando os muros das ILPIs. Nós, do SEMAIS, queremos muito esse ano soltar uma campanha da ILPI como equipamento da cidade. Não é aquele lugar fechado, aquele lugar dos velhinhos pobres, não. ILPI é um equipamento, ILPI é um direito, ILPI é um atendimento de qualidade. Ficou para trás aquela questão do asilo, de que, tristemente, né, as pessoas falavam em novelas ou em teatro, você está fazendo pirraça, eu vou te colocar num lar, como se isso fosse um castigo. A gente precisa trocar, a gente precisa mudar a cultura, que institucionalização é abandono, não é castigo. As ILPIs hoje de Belo Horizonte, falo mais das filantrópicas, tem um grau hoje de qualidade invejável ao Brasil inteiro. Hoje, a per capita de parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte é uma das melhores do Brasil. As ILPIs de Belo Horizonte hoje tem médico, tem fisioterapeuta, tem TO, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, várias atividades. O equipamento, né, durante a pandemia, ele recebeu recurso para uma melhoria do lar. Então, a gente tem lares hoje que não é algo para pobre ou para algo que tem que ser tampado da cidade, escondido e ir para muito longe. É algo para ser aberto. A gente precisa e necessita mudar esse olhar para as instituições. Por isso eu tinha vontade de quebrar os muros, sabe? Assim, para que quando você passasse na porta, você pudesse entrar, ver a alegria daqueles lares. Quando você fala da República, na pandemia, eu estive lá na porta e aí eles falaram, não, você precisa entrar porque a gente fez um lanchinho. E aí eu ficava no lanchinho do lado de fora, de máscara, né, tentando comer distante delas e elas lá conversando. Aquilo, tio Flávio, cuidou tanto de mim, mais do que cuidou delas, sabe? Quantas vezes na pandemia, né, a gente não podia entrar, mas que a gente ia na porta ou recebia um relato que cuida da gente, é bom pra gente, é bom para pessoa idosa institucionalizada, mas é muito bom para nós, assim. Então, dizer, né, desse formato, de pensar a política da pessoa idosa, da ILPI, do lar de idosos, como um equipamento, como algo possível na cidade. E acessível, né? Acessível, que eu digo, é que a comunidade tome conta. Que a comunidade veja que é um espaço seu também, né? Sim. Porque aí você realmente consegue quebrar os muros, literalmente e culturalmente. Sim. Porque o asilar parece assim, vou dar asilo, vou mandar para longe, vou afastar. Ou estou colocando no asilo e acabou. Né? Dali não sai mais, ali é o fim. Hoje, que não seja. A vida muda muito, né, tio Flávio? Hoje eu também sou filha de uma pessoa idosa, debilitada, que necessita de cuidados, e eu vivo enquanto família esse desafio. São desafios mesmo, porque a gente é uma geração, eu sou geração sanduíche, né? Que eu preciso cuidar da minha mãe, mas também preciso cuidar das minhas filhas, eu tenho filha de 8 anos. E isso me mostra, mais do que antes eu falava, agora eu vivo, da questão da família, sabe, tio Flávio? É desafiador quando o idoso é frágil, esses cuidados. E a gente não pode ter esse equipamento que na cidade hoje é o único equipamento para o idoso frágil, porque a gente ainda não garantiu o centro de Belo Horizonte, como outros municípios já garantiram. A gente tem centro de referência, que é para o idoso que está mais, o idoso que consegue participar de atividades, o idoso ativo, e o idoso frágil tem então seus desafios, né? E a gente sabe que famílias, eu vivo isso, então como eu falei, eu falo desse lugar, e a gente sabe como é desafiador esse cuidado, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar, outras vezes ou é o sustento para os filhos, ou é o cuidado com a mãe. Então a gente precisa mudar essa cultura para que o idoso realmente tenha seu direito a ter uma velhice de qualidade, tenha essa velhice, né, com tudo que lhe é necessário, porque a gente sabe que uma fisioterapia faz diferença na vida da pessoa idosa, a gente sabe que uma alimentação balanceada faz uma diferença na vida da pessoa idosa e que a gente precisa repensar esses lugares, assim. E a ILPI é esse lugar, porque é uma delícia as comidas das ILPIs, não é? Nossa, aquele projeto que teve com a menina de Sinhá, né? Que trouxe as receitas e as fotos delas e as histórias delas, que é justamente isso, né? De dar a elas, porque quando a gente pensava nos asilos, e ainda há, assim, logicamente, mas você pensava naquelas pessoas sentadas com um lençol amarrando na cadeira de rodas
E a pessoa que, se não estava debilitada, ficava, né? Sim. Hoje não, hoje a gente está justamente puxando para um outro lado. E quando a gente fala dessa questão, por exemplo, que você está falando aí da sanduíche, né? Você está no meio de 2 gerações. E que naquele livro Mortais fala muito sobre isso. O que a gente faz quando a gente chega numa condição em que o nosso pai, a nossa mãe estão ali e os filhos não têm condições de estarem dentro da casa? Passar pela cabeça, colocar no asilo é uma dor muito grande, né? Porque, vou colocar num lar para idosos, mas isso... E hoje eu já vejo idosos que estão optando por isso, optando para ir para um lar dos idosos, e sem traumas, né? Sim. Há traumas ainda de algumas situações, sim. Mas a gente ainda tem que desconstruir alguma coisa nesse sentido. Eu sei que muita gente vai falar assim, eu nunca colocaria meu pai ou minha mãe num lar de idosos. Beleza. Se você consegue realmente estar, se você consegue dar toda a possibilidade, excelente. Mas e se não consegue? Sim, e por isso é tão importante outros equipamentos como o centro-dia, que a pessoa possa passar o dia e a noite para casa, né? Não é quebra de vínculo, é sim garantir o direito de cuidado a essa pessoa. E o que é muito difícil, tio Flávio, e a gente precisa, né, conversar sobre a política, porque também envelhecemos, um Brasil que envelheceu inicialmente pensando que idoso não votava, e graças a Deus nas últimas eleições mostramos enquanto o idoso vota, enquanto o idoso tem opinião, tem história, a política da pessoa idosa ela ainda é muito lenta no nosso país, né? Então se tem muitas vezes esses equipamentos como uma última opção. Se tem esse equipamento que realmente não é opção da família, vamos construir o vínculo, eu acho que é necessário. Ótimo, mas é necessário pensar como esse idoso frágil está sendo atendido. Né? Quem é até esse idoso frágil nas nossas cidades? Né? A gente reconhece esses idosos porque muitas vezes também ele é só algo, né? Ele conta para a saúde de uma forma mais distante, quando é necessário um atendimento, mas não enquanto uma política que garante o seu direito, que garante uma possibilidade. Belo Horizonte avança quando já reconhece as ILPIs. Há 6 anos que a gente começou o trabalho, tinha até um desafio de realmente saber quantas eram. Elas não conversavam entre si, elas não eram uma rede fortalecida. Nós, os SEMAIs, né, que temos esse papel de trazer o diálogo intersetorial, de trazer o fortalecimento das instituições, de trazer fortalecimento de conselho e de mobilização intersetorial, nós viemos para falar para as ILPIs, olha, essa pessoa é uma pessoa de direito. Para ela ser uma pessoa de direito, a gente precisa ter uma uniformidade entre vocês, a gente precisa conversar com a política sobre esse atendimento e cada vez mais trazer transparência e visibilidade desse atendimento, que ainda é muito desafiador, né, tio Flávio? Hoje, se as pessoas pensam como institucionalizar uma pessoa idosa, qual que é o caminho? Qual é o caminho? A orientação é que procure um CRAS da sua região para que ele possa ser direcionado. E com isso fez com que na nossa cidade, tendo 28 ILPIs filantrópicas, a gente tem mais de 200 particulares. Dessas 200, claro que a gente tem vários atendimentos de qualidade, mas também a gente tem as ILPIs precárias pela necessidade das famílias. Às vezes a urgência é tão grande e a porta de entrada do poder público ainda vamos dizer, meio obscura, que eu vou naquela mais fácil perto da minha casa e que nem sempre o atendimento é de qualidade. E eu acho que nós temos aí uma construção desse direito do envelhecer para todos. Porque então, se eu tenho dinheiro, eu posso pagar uma boa ILPI, isso não tem preconceito. Eu não falo de vínculo. Agora, se eu não tenho recurso e eu preciso ir para uma ILPI, aí a gente vai falar de fortalecer vínculo com a família, aquela família que precisa muitas vezes trabalhar para se sustentar, quer dizer, todos nós. Aquela família que mora num lugar precário, que não tem ali nenhuma perspectiva, uma possibilidade de uma inclusão da pessoa idosa, porque ainda somos uma cidade não inclusiva. Então é necessário repensar isso. Hoje, ainda no nosso país, o envelhecimento ele é muito desigual. Olha, eu vou até reforçar o que você falou. Essa criação de vínculos é o primordial, né? Quando a gente fala, por exemplo, se a gente colocaria o pai ou a mãe num asilo, é porque é uma discussão que vem de antiga e que a gente pensa que seria um castigo realmente, né? Ou seria assim, já tá com Alzheimer, não vai... Não é isso. O vínculo com Alzheimer ou sem Alzheimer, ele é extremamente importante.
Mas eu acredito que no futuro a gente vai até mesmo, por exemplo, se tiver um condomínio como já existe, da gente morar amigos próximos que tenham um condomínio adaptado, se pudesse ter essa escolha, ou que já está tendo, eu escolheria por isso. Mas o rompimento de vínculos da família, ele é extremamente prejudicial. Tanto é que eu lembro daquele filme Up, né? Altas Aventuras, em que aquela história de vida tá toda naquela casa e aquele cara não quer abandonar aquela casa e ele coloca balões para poder levar a casa junto porque são as memórias que ele tem. O que você falou é fantástico. A gente tem que pensar nesse envelhecimento desigual, e desigual não só pela classe social, mas também até pela raça, né? Que a gente vê que pessoas negras idosas morrem antes do que pessoas brancas idosas, por diversos fatores de acesso à saúde, ou até mesmo, né, social, mas que a gente possa pensar nisso já, porque é o momento da gente pensar, né? Sim. Tio Flávio, dos projetos, né, que eu estou envolvido, o SEMAI tem projetos com o meio ambiente, com o Ministério Público, levando ações do Ministério Público no interior todo de Minas. A gente tem ações com criança e adolescente, com a pessoa idosa. E eu coordenei uma Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos. E aí eu não posso deixar de citar que eu fui para essa frente graças a Carla Giacomin. Carla Giacomin é uma geriatra aqui de Belo Horizonte, mas uma força, um exemplo para o país inteiro, que coordenou uma Frente Nacional de Fortalecimento das ILPs na época da pandemia e que colaborou muito para que a gente não tivesse perdas. E Carla Giacomin é idealista de um projeto que chama Maior Cuidado, que existe aqui em Belo Horizonte e está sendo levado para outros municípios, até como pesquisa, como estudo, para aprofundamento, que são profissionais que também vão nas casas. Aqui em Belo Horizonte é mais em regiões de CREAS, regiões mais vulneráveis, que eles vão na casa também orientar essa família, ser um apoio a essa família, e isso faz toda a diferença para o vínculo também. Porque também, tio Flávio, eu ter uma pessoa idosa na minha casa e não saber cuidar dela, muitas vezes quebra o vínculo. Né? Porque é estressante, é angustiante, e aí muitas vezes isso parte muito para o isolamento, ou para uma falta de diálogo, ou até muitas vezes para a violência. Então, Carla Giacomin traz esse projeto, que é muito bacana aqui em Belo Horizonte, e que eu acredito também muito, que nós estamos vivendo um momento, e aí eu te parabenizo por estar aqui, por ter esse projeto, porque a gente precisa discutir isso com os profissionais. Cada vez mais precisamos ter técnicos profissionais capacitados para trabalhar com a pessoa idosa. Várias vezes nas ILPIs a gente depara com profissionais recém-formados que não trazem aí uma expertise, que nem foi discutido isso na universidade. Eu fico muito feliz cada vez que eu sou chamada na universidade para conversar com os alunos sobre os lares ou sobre o trabalho do SEMAI com fortalecimento de conselhos da pessoa idosa. Porque isso precisa ser também formado. A gente precisa formar essas pessoas. A gente está aí nesse momento, né, discutindo a questão do técnico de enfermagem. A gente sabe dos desafios com o cuidador da pessoa idosa, porque a pessoa idosa é muito complexa, né, tio Flávio? E aí não pode ser só falar da ponta, a gente precisa falar lá também da medicina, né? Como uma família que tem uma pessoa com necessidades hoje de atenção maior, eu vou aos hospitais, eu saio muito triste, da falta, não é falta de cuidado, mas da falta de tato, até de medo de lidar com essa pessoa idosa, né? Assim, o quanto preparo, né? Preparo, né? É a formação mesmo. O idoso sempre foi muito frágil pra gente, algo já pro fim, e hoje a gente fala de uma outra pessoa idosa, a gente fala de um início, né? A gente tem aí nas redes, quantas pessoas aos 90 anos produzindo, a gente tem dentro das ILPIs. Sim. Você sabe que nas ILPIs, eu acho que a gente pode até fazer um levantamento, mas eu vou te falar que deve ter, assim, ILPI hoje a gente tem em torno de 880 pessoas institucionalizadas nas filantrópicas. Eu vou te falar que deve chegar a 10% pessoas com mais de 100 anos. A gente tem muitas pessoas idosas com mais de 100 anos no lares. E pessoas com mais de 90 que produzem textos, que conversam com você vou falar uma frase, tão jovem, né? Tão com tantos sonhos, com tanta vontade, né? Num diálogo muito bacana. Quando você fala do voluntariado, eu acho que essa é a parte mais legal junto das ILPIs, é de ser escuta, de levar algo novo e de trazer o entusiasmo.
E a gente fica bobo e a gente fala, esse Brasil precisa ser repensado mesmo em relação à pessoa idosa, né? O quanto é necessário. Exatamente. Olha, você me abriu um monte de janelinha aqui. A gente teria que ficar umas 2 horas para poder eu vislumbrar para além das janelinhas, porque elas estão abertas, tem um monte de dúvida, um monte de questões para pensar, mas foi fantástico você trazer essas... A gente tem um tempo muito rápido para discutir um assunto tão grande. A gente vai encerrar pedindo a você para poder indicar um livro para a gente. Então, tio Flávio, eu vou te indicar o Contra o Tempo. É um livro do SEMAIS, escrito junto com as ILPIs, sobre a experiência da pandemia. A gente desejou deixar aí registrado como foi viver esse momento, né? Como foi para os profissionais, para a pessoa idosa. Graças a Deus, assim, foi um momento de muita luta, mas de deixar muito pouca gente para trás. Nós fomos juntos, fortalecidos, para que a gente pudesse passar, e aí está aí, nesse livro, retratado pelas mãos mesmo dos profissionais e das pessoas idosas, os relatos desse tempo, que não é preciso ser esquecido, ele precisa ser às vezes lembrado para falar da nossa força, para falar do nosso profissionalismo, para falar realmente de que vencemos. Maravilha, achei lindo, cheio de desenhos, cheio de frases bem fortes. Eu tenho um carinho especial. Também, ficou lindo mesmo, esse é um livro que também está no nosso site. É possível ler pelo site, na forma online. Qual que é o site? www.semais.org.br. Tá. Fala pra gente um filme. Então, o filme, até fiz uma colinha, porque normalmente eu costumo errar. É um documentário do SEMAIS também, feito por meio da Lei de Incentivo. A gente tem parceria com o Conselho do Idoso, e aí, só reforçando o quanto é necessário nessas parcerias do SEMAIS e com as instituições que atuam com a pessoa idosa, a importância do governo na sua parcerização, e aí, né, potencializando aqui em Belo Horizonte o Conselho da Pessoa Idosa, que cada vez mais respeita as instituições e promove parcerias por meio do Fundo Municipal de Idoso para novos projetos. Esse livro é fruto dessa parceria, assim como esse filme. As empresas que direcionam recursos para esse Conselho do Idoso, que aí a gente possa realmente executar, e mesmo a pessoa física, que hoje em dia, seu imposto de renda pode ser direcionado. Então, dentro de um projeto desse, a gente elaborou um documentário que é Um Belo Horizonte para a Pessoa Idosa. É lindo o filme, a gente contou com a participação do tio Zé, lá da Casa do Beco, do Nil, e ele também está disponível nas nossas redes sociais, no semais.org.br ou no nosso YouTube. Ótimo. Fala de BH. A gente vai encerrar com a frase que ela vai deixar, já agradecendo a Marcela Giovana e parabenizando o SEMAIS pelo trabalho, parabenizando as instituições de longa permanência para idosos, que tem um trabalho maravilhoso sendo desenvolvido. Então a gente encerra com a sua frase. Que frase você deixa para a gente aqui? Engraçado, eu escrevi uma frase para te falar, mas eu vou mudar. Eu acho que eu vou lá no Legião Urbana. É preciso amar. É preciso amar as pessoas. É preciso amar. É preciso amar. Marcelo, obrigado, viu? Vamos amar mais, vamos espalhar esse amor para as pessoas e vamos captar esse amor para a gente também, né? Porque não é uma troca, é um compartilhamento. É preciso amar como se não houvesse amanhã, né? É isso mesmo que eles falam. Isso mesmo. Muito obrigada pelo seu olhar, e que esse nosso olhar de cuidado, de respeito, possa se espalhar cada vez mais por nossa Belo Horizonte e por Minas Gerais. Obrigada pelo respeito. Obrigado a você. Lindeza. Até mais, gente.